que será que faz as pessoas justificarem ou tentarem relativizar a violência ideológica? Eu procurei as respostas num dos meus livros preferidos, que é Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Esse livro fala sobre os mecanismos de violência e como a gente pode diminuir a violência no mundo. Nele, eu encontrei umas coisas bem bacanas sobre a violência ideológica. Para começar, a gente tem que entender que todo mundo tem uma ideologia, seja ela de esquerda, direita, liberal ou conservadora. Todas elas prometem um bem maior e elas podem ser perigosas por diferentes razões, mas principalmente porque elas fazem quem acredita nelas assumir um compromisso. É como se para fazer uma omelete utópica, qualquer número de ovos pudesse ser quebrado. E é claro que quando eu digo ovos, eu estou falando dos oponentes. E a gente tem a mania de ver o outro, diferente, como um inimigo, como um demônio, por causa de uma coisa chamada viés do interesse próprio, que é um mecanismo na nossa cabeça que faz a gente exagerar as nossas virtudes, a nossa sabedoria e diminuir as virtudes e sabedoria dos outros. Esse fenômeno, que é individual, pode ser bem perigoso quando ele começa a se espalhar em um grupo, porque ele forma o que é chamado de patologias do pensamento ou patologias de grupo. Uma delas você já deve ter ouvido falar, que é a polarização. Você mistura um monte de gente com ideias mais ou menos parecidas e elas logo se tornam mais parecidas e mais extremadas. Quem é liberal fica mais liberal, quem é conservador fica mais conservador. Outra patologia de grupo é a obtusidade, ou pensamento grupal. Os grupos começam a repetir o que o líder quer escutar, afugentam qualquer dúvida pessoal sobre o que acreditam e começam a filtrar e excluir todas as evidências que contrariem o consenso. A terceira é a animosidade intergrupos. Imagina que você coloca duas pessoas com pensamentos diferentes numa mesma sala. Uma pode ser a favor de Israel e a outra a favor da Palestina. Se elas começarem a falar sobre isso, é provável que a conversa se mantenha minimamente educada. Agora imagine que para cada lado você coloque 5 pessoas. É muito mais provável que a discussão escale para gritaria, desrespeito e às vezes até um conflito mais sério. Os grupos assumem uma identidade própria na mente das pessoas. Isso faz com que elas busquem a aprovação das pessoas do grupo e tentem diminuir as pessoas do outro grupo. Isso faz as pessoas concordarem com coisas que elas não acreditam pessoalmente, porque elas acham que todo mundo do grupo é a favor. Por exemplo, quando os pesquisadores perguntam para estudantes do ensino médio sobre o costume de beber até vomitar, os resultados mostram que a maioria deles, quando entrevistado particularmente, acha a bebedeira horrorosa. Mas eles acham que a maioria dos amigos pensa que aquilo é legal. Mas se a gente lembrar da Nova Roupa do Rei, que é aquele conto de fadas, basta um garotinho quebrar o silêncio para revelar que todo mundo não estava vendo roupa nenhuma e que o rei estava pelado o tempo inteiro. É claro que isso não é suficiente para levar as multidões a cometerem loucuras. Além de mecanismos como a brecha da moralização, que eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal, mas que basicamente é, quando você causa um dano numa pessoa, você se auto-engana para tentar minimizar o que você fez, existem outros tipos de recursos para você tentar se enganar e desligar o seu senso moral, que pode fazer você cometer coisas horríveis sem perceber. É isso que os psicólogos sociais como Albert Bandura chamam de desengajamento moral, que é basicamente você ligar e desligar o seu senso de moralidade quando é conveniente, como se ele fosse um interruptor. Um desses recursos é o eufemismo, que é dizer o que a gente não pode dizer e fazer parecer aceitável para nós ou para os outros. Por exemplo, quando o político diz que transferiu uma população, ele pode fazer as pessoas imaginarem famílias felizes, pondo coisas em caminhões, quando na verdade ele pode ter expulsado todas elas do seu lugar de origem só com a roupa do corpo. Outro recurso é o gradualismo, quando as pessoas começam a aceitar pequenos desvios e, passo a passo, chegam numa escalada de desmoralização que leva à barbárie. O terceiro é a transferência de responsabilidade. Quem nunca viu gente acusada em crimes de guerra dizer que estava só cumprindo ordens? A quarta é o distanciamento. Pessoas sem nomes ou rostos viram estatística. O piloto que jogou a bomba atômica sobre Hiroshima talvez não aceitasse matar 100 mil pessoas com um lança-chama se fosse uma de cada vez. O quinto jeito é a aviltação da vítima, quando você demoniza ou desumaniza outro grupo. Assim, fica mais fácil das pessoas agredirem os seus membros, porque o seu senso moral fica congelado. Afinal de contas, elas estão caçando monstros, não pessoas. Entre outros processos de desengajamento moral, existem uns que você provavelmente já deve ter ouvido e vai reconhecer. Um deles é a minimização do dano, que é quando as pessoas dizem "ele não foi tão maltratado assim", ou a relativização do dano, quando as pessoas dizem "todos os dias morrem pessoas", e a tão famosa comparação vantajosa. Outras pessoas fazem coisas piores, ou ainda, há tantas coisas mais importantes para se preocupar. A má notícia é que não existe cura para esses fenômenos. A boa é que só de identificar esses processos em nós pode ser um primeiro passo para manter esses monstrinhos internos sob controle.
Espero que você tenha gostado desse vídeo e que pense a respeito dele toda vez que for entrar numa discussão no Facebook, no grupo de WhatsApp da família ou qualquer outra discussão que tenha viés ideológico. Se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você achou, que é muito importante pra mim. Beijo, 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 tchau!